em infectologia para todos nós. Agradecê-la pela disponibilidade e pela aula. Obrigada. Então, boa tarde a todos. A gente vai falar de um tema, um assunto que agora está em auge. Lógico, vocês devem pensar, será que vai chegar algum caso na UTI? Então, vamos entender um pouquinho, né? E, lógico, eu vou falar para vocês o que a gente sabe até hoje, principalmente em relação ao surto atual. Pode ser que a gente vai tendo novos conhecimentos. Se a gente for tendo novos conhecimentos, a gente vai atualizando vocês, tá? Então, primeira coisa sobre o vírus. Quem é o vírus monkeypox? Eles pertencem a toda a família, né? Grupos de poxvírus. Por que estou falando sobre isso? Primeiro, não sei se vocês conseguem enxergar, a gente tem aqui outro poxvírus que a gente tem normalmente, e o vírus de molusco contagioso. Por isso, a gente tem que entender um pouquinho essa árvore genealógica, essa questão filogenética, porque isso influencia no diagnóstico, tá? Então, quem são os poxvírus, primeiro? São vírus DNA, que tem uma sequência genômica razoavelmente longa, de 135 a 350 kilobytes, subdividido em duas subfamílias, e os ortopoxvírus, a qual pertencem o monkeypox, pertence a essa subfamília. E essas subfamílias são subdivididas ainda em gêneros, de acordo com o hospedeiro que infecta. E aí, aqui são os ortopoxvírus, que pertencem a um gênero bastante grande, tem mais de 30 gêneros descritos, e a gente vê aqui, sumir um pouquinho, aqui onde está os monkeypox vírus, e aqui onde é vírus da varíola. Então, eles têm uma certa distância genética, apesar de ambos pertencerem à mesma família, tá? E aí, quem são, então, os monkeypox vírus? Foram descritos inicialmente em 1958, foi descrito em macacos em cativeiro na região de Singapura. Porém, depois soube-se que é uma zoonose que pode infectar diversos mamíferos, e o macaco não é o principal mamífero, e sim, aparentemente, os principais são os roedores. Mas, afinal, quem é reservatório definitivo desse vírus? Ninguém sabe. Qual a importância disso? Quando foi descrito em relação à presença de monkeypox em humanos, então, se a gente tiver vários do mesmo grupo podem infectar humanos, achou-se que o animal fosse o macaco. Por isso que tem esse nome de monkeypox. Mas, na verdade, macaco também é um hospedeiro casual que nem a gente, então ele é tão vítima que nem a gente. Estudos in vitro mostram que pode infectar diversos tipos de mamíferos, inclusive primatas não humanos, porcos, bois, coelhos, ratos, esquilos e cães de pradaria. Por isso, aparentemente, é um vírus que pode infectar diversos hospedeiros, e aí vem toda vez que tem um surto a dificuldade de identificar qual é o hospedeiro que causou a transmissão. Bom, quem é ele então? Também vírus DNA, dupla hélice, de 200 a 250 nanômetros de comprimento, com envelope proteico e esse formato em raquete. Primeiro, o fato de ser um DNA vírus, teoricamente a capacidade de mutação é menor do que um RNA vírus. Por isso, acreditava-se que tem uma certa estabilidade genética. Mas a gente já conhecia que ele era subdividido em dois clados principais. O clado da oeste da África, também muita gente chama clado de Nigéria, que é essa região aqui, e o clado de África Central, que é principalmente na República Democrática do Congo. Apesar disso, a distância genética entre eles não é tão grande assim. Então, aparentemente, pode ter alguma sobreposição em relação à infecção por algum ou outro. Aparentemente, a infecção por clado de Centro-África tem a forma mais grave da doença. Então, vamos tentar entender quem que está causando agora. Esse é um estudo de 3 primeiros casos de Portugal. Aparentemente, o que está causando doença agora, esse clado de Nigéria. Por isso, a doença é menos grave. Tá? Então, a gente não costuma ver a doença muito grave com o clado atual. Mas já tem estudo mais recente agora que talvez esse vírus já tenha sofrido alguma mutação, o que pode explicar
talvez essa maior capacidade de disseminação, mas isso é uma hipótese, tem pouco estudo que confirma isso. Muito bem, agora sobre a epidemiologia. Até a década de 70, a gente tem a doença principalmente na região da África, descrito primeiro no país República Democrática do Congo. Posteriormente, ao longo da década de 70, foi isolado em vários outros países, todos na região da Bacia de Congo, e depois a gente tem essa lista enorme de países endêmicos, mas todos na região oeste da África e na região da Bacia do Congo. Então, são esses países que a gente considera como países endêmicos. Qualquer caso fora desses países é motivo de preocupação. O que acontece? A gente consegue ver aqui. Então, esse é o mapa de 70 até 2017. Aqui, principalmente antes de 1990, esses países que tinham. Esse país aqui não é a região que se espera até a doença, mas começou a ser descrito aqui. Ao longo do final do século passado, principalmente Camarões e República Democrática do Congo. E aí, o que aconteceu? Em 2003, primeiro surto importante fora da região endêmica. Nos Estados Unidos, o caso índice foi uma pessoa que teve um contato com animal. Qual foi a história desse surto? Importação de animais de Nigéria. Um animal chama cães de pradaria. Apesar desse nome, não é um cão. Daqui a pouco vocês vão ver essa história melhor. E aí, teve a importação desses animais. Durante o transporte, esse animal foi colocado junto com diversos roedores, inclusive coelhos, outros roedores. E aí, teve 47 casos inicialmente detectados em diversos estados dos Estados Unidos. Foi feita uma tentativa de contenção, aparentemente fechou próximo a 60 casos, tá? Eu vou comentar um pouquinho melhor sobre esse surto. E aí ficou um tempão sem outros casos, mas a partir de 2018 até 2021, relato de vários casos fora da região endêmica, mas são todo mundo que viaja para a Nigéria e volta para o seu país com a doença. E aí a gente tem a situação, esse surto nos Estados Unidos. Ao todo foram notificados 71 casos, desses 49% foram confirmados laboratorialmente. 55% desses casos eram da paciente feminina, idade mediana de 28 anos. Reparem que mínima de 1 ano, máximo de 51 anos. Então, notem sobre a faixa etária, que eu vou comentar um pouco sobre isso, tá bom? Hospitalização foi de 26% dos pacientes, mas alguns foram hospitalizados para efeito de isolamento. Teve 2 formas graves, ambas em crianças. Essa aqui é ressonância de uma criança de 6 anos de idade, que teve encefalite por causa de monkeypox. Então, sim, pode causar quadro grave. Mas, aparentemente, quadro grave é principalmente em crianças e populações imunodeprimidas. Nesse caso, as 2 crianças se recuperaram, tá? E aí, contato foi com esse animal. Esse aqui é o cão de pradaria, apesar de ter nome de cão, é roedor, né? Parece muito mais um esquilo, sei lá que animal é assim. E todos esses casos que foram identificados tiveram contato com algum animal, então foi a partir daí que suspeitou que transmissão interhumana era mínima. Todo mundo, inclusive essa criança, comprou um animal exótico. Então, é muito difícil atribuir a transmissão só por contato interhumano, tá? Bom, ao longo desses últimos anos, aqui são vários anos e números de casos que a gente tem fora da região endêmica. Então, anualmente, a gente tem em torno de 300 a 500 casos notificados na região endêmica. E aí, vocês reparem outra coisa, a mudança da faixa etária. Onde está a linha preta é a mediana da faixa etária. Aqui é o número total de casos. O que a gente repara em relação a isso? Com certeza vocês não conseguem chegar, aqui é 50 anos, aqui é 40 anos. Raramente a doença acontece em pessoas acima de 40 anos, essa casuística, né, foi até 2019, tá? Então a gente vai comentar. Até 2019,
Raramente os casos acontecem em pessoas acima de 40 anos. Ok? Muito bem. Casos na região não endêmica. Atualmente, ontem, a gente tinha 27 países no surto atual. Então, 27 países já têm casos confirmados. Casos suspeitos chega a quase 40 países. E número de casos confirmados, 780 casos. Lembrem que os primeiros casos descritos foram no começo de maio. Então, questão de um mês, a doença espalhou para 27 países e com mais de 780 casos. Até o momento, só teve uma criança que teve forma grave, a gente ainda não sabe se essa criança sobreviveu. Até então, não tem nenhum caso de óbito entre os casos confirmados no mundo, tá bom? Bom, quadro clínico. Primeiro, período de incubação. Na literatura, estima que varia de 5 a 21 dias, em grande parte de 6 a 14 dias, mas pode chegar até 21 dias. Qual é a forma de transmissão? Transmissão animal-humano pode ser por contato direto, lesões como arranhões, mordeduras. E tem muita dúvida se pode ter contato respiratório animal. Então, gotícula de animal pode passar para o humano? A gente não tem capacidade de responder sobre isso ainda. Grande parte porque geralmente envolve contato. Ninguém vai só simplesmente respirar perto de um animal. Muitas pessoas passam mão no animal. Por isso, essa dificuldade de, afinal, tem ou não tem transmissão respiratória de animal para humanos. Contato com mucosas, então, animais que lambem pele das pessoas, né? Então, pode passar também. E tem alguns poucos relatos que talvez possa ser transmissão por alimentos. Então, existe recomendação. Se você viajar para país endêmico, que tem essa doença, comer carne exótica, tem que comer carne muito bem passada. Senão, pode ter risco de transmissão por alimentos. Só que isso é uma suspeita com pouca confirmação. Já a transmissão interhumana, principal forma de contato é lesão. De transmissão é por contato com a lesão. Qualquer fase da lesão, vamos comentar sobre isso. Também fluidos corporais, nesse sentido a gente sabe em relação à saliva, em relação a sangue, em relação a fluidos da lesão. Em dúvida, urina, tá? Em relação a sêmen, não sabemos. Não sabemos se realmente secreção genital pode ou não pode passar. E vocês vão entender porque estou comentando sobre isso. Leite materno, também não sabemos. Por enquanto, não tem estudo de detecção do vírus no leite materno, então também não sabemos. Mas a gente sabe que fomites pode transmitir. Por isso, por exemplo, se internar uma pessoa com monkeypox, o que a gente recomenda? Precisa isolamento de contato. Quando você troca lençol, não fica chacoalhando para evitar liberação de partículas. Então, toma todo cuidado para recolher e fazer higienização habitual, tá? Água, sabão, produto de asepsia, tudo igual. E, por fim, existe sim transmissão por gotícula, mas essa transmissão geralmente é contato próximo e prolongado. Aí, de novo, aqueles casos que teve surto nos Estados Unidos, apesar de pessoas morar na mesma família, nem todo mundo foi infectado. Né? Então, essa questão de gotícula, pois que suspeita é contato prolongado e próximo, tá? Período de transmissão, vai desde a fase de pródromo, isso se questiona exatamente qual momento, aparentemente isso é importante quando, já na fase de pródromo, ter a lesão na mucosa. E aí acaba tendo risco de transmissão por saliva por causa da alta carga viral que pode ter nessas lesões. E só se encerra até desaparecimento completo das lesões. Então, mesmo as crostas podem transmitir. Diferente, por exemplo, da varicela. Varicela sai isolamento quando está na fase crostosa. Aqui não, até desaparecimento completo das lesões. A taxa de ataque na literatura varia de 3,3% e alguns estudos de vigilância ativa chega a 28%.
Mas a gente acredita muito mais no 3,3 do que 28. Por isso que, nesse momento, a Organização Mundial da Saúde não considera que essa doença vai ter uma repercussão tão grande como foi a Covid. O risco, nesse momento, está classificado como um risco moderado para a transmissão, para a disseminação mundial. Mas, lógico, vai depender da nossa capacidade de diagnóstico e capacidade de contenção. Quadro clínico, então, como é? Pródromo, geralmente tem febre, astenia, mialgia, calafrio e cefaleia. A febre é quase obrigatória. Isso é o que acontece no período da viremia desse vírus. O que significa a viremia? Dura mais ou menos 2 a 3 dias, em alguns casos até 5 dias. Depois, surgimento de adenomegalia em qualquer cadeia, unilateral ou bilateral. Esse achado é o que mais diferencia com varíola. A varíola em si não dá adenomegalia. Varíola de macaco, sim. Então, monkeypox, a importância é esse diagnóstico. Varicela, dá adenomegalia? Raríssimo. Então, outras formas de ajudar no diagnóstico diferencial é exatamente a presença de adenomegalias. Aí vem, geralmente, quando desaparece a febre, vem o surgimento das lesões. As lesões têm uma evolução centrífuga, tá? O que significa tem muito mais lesões na face, membros, do que no tronco. A forma de evolução, primeiro mácula, depois pápula, vesícula, pústula e crosta. Entre início da formação, de aparecimento de mácula até formação de crosta, grande parte de 14 a 21 dias. Raramente até 28 dias, tá? E outro aspecto importante que diferencia com varicela é aqui a lesão é uniforme. Então, todas as lesões estão no mesmo estágio de evolução. Enquanto catapora, vocês lembram que é lesão pleomórfica. Então, outra forma de diferenciar. Pode existir manifestação extracutânea? Sim, principalmente na mucosa. Pode ser mucosa conjuntival, oral, anal, genital. E, geralmente, essas lesões podem aparecer simultaneamente com o aparecimento de lesão cutânea. Mas, em alguns casos, a lesão oral pode preceder a lesão cutânea. Além disso, trato respiratório que vai desde traqueia até pulmão. E aí, eventualmente, quando pegar pulmão, quadro de pneumonite, levando à insuficiência respiratória. Então, segundo motivo de internação na UTI, geralmente é quadro pulmonar. Qual o primeiro motivo? Sepse, por infecção da lesão cutânea. Então, infecção bacteriana secundária é a principal causa. A segunda causa, lesão pulmonar. E a terceira causa, encefalite. Tanto lesão pulmonar quanto encefalite é mais comum em crianças. Tá? Então, o UTI pediátrico tem que estar bem mais preocupado do que o UTI adulto. Tá? Letalidade varia na literatura de 1 a 10%. Os grupos de risco, então, são crianças e pessoas imunodeprimidas, inclusive infecção pelo HIV. Então, são as pessoas que têm risco de evoluir pior. Aqui a gente consegue ver nessa tabela a diferença em relação a monkeypox, em relação à varíola e em relação à catapora. Então, a gente consegue ver toda a diferença. Importante, então, algumas coisas. Adenomegalia só tem no monkeypox. Nem catapora, nem varíola existe. E em relação a lesões, a riscos de infecção todos podem ter, complicação ocular, tanto varíola quanto monkeypox pode ter. Tá bom? Bom, aqui está uma foto, essa foto é da literatura. A gente, só uma coisa, eu nunca vi um caso, tá bom? Então, eu estou falando o que eu tenho de conhecimento da literatura, tá? Então, aqui está as lesões, vocês podem ver, todos têm na mesma fase de evolução. E uma coisa que chama a atenção, parece ter aquela umbilicação central, por isso que eu falei a diferença em relação ao molusco contagioso. E qual a importância? Molusco contagioso, geralmente, quem pega primeiro são as crianças. Criança, molusco contagioso é muito benigno, mas aqui não. Acabei de falar para vocês, criança pode evoluir mais grave. Por isso, a importância de examinar se tem ou não tem adenomegalia, tá bom? E vocês reparem aqui, tronco mesmo tem pouquíssima lesão e a cabeça dessa pessoa com tanta lesão. Então, geralmente tem essa evolução centrífuga. Em relação ao risco de gravidade,
Aqui uma série de casos da literatura, que a gente observa casos graves, são poucos, e casos não graves. O que eles conseguiram observar? Aquele que, início da febre, já aparece rash, a lesão cutânea, são os que têm risco de evoluir de uma forma mais grave. Então, talvez são aqueles que a viremia está tão alta, a lesão cutânea já aparece na fase de pródromo. Por isso, essa sobreposição, assim como presença de sintomas gastrointestinais, logo no início da febre, tá? E dispneia logo no início da febre. Então, são os pacientes que geralmente evoluem pior. Foi só um caso, alteração neurológica, né? Foi o caso da criança. E em relação à parte laboratorial, não tem nada que chamasse muita atenção. Apesar de estamos falando de um vírus, é tendência de leucocitose, não tem leucopenia. Plaqueta altera pouco, tá? Que vocês estão vendo. E interessante quando tem disfunção renal, é uma disfunção renal com hiponatremia e hipocalemia. Então, não é aquela alteração de padrão renal que a gente costuma ver. Isso é efeito direto do vírus a nível renal? Não sei. Não temos isso na literatura, então não sei qual é o mecanismo. Transaminases pode alterar um pouquinho, tá? Então, também pode acontecer, encontrar esses achados. E, por fim, comparando criança e adulto, vocês estão vendo criança hospitalizar muito mais, assim como a necessidade de internação na UTI. Então, isso que a gente tinha na literatura. Então, o que a gente pode perceber? Aquele todo o quadro. Só que vocês repararam uma coisa, faixa etária, eu falei, 2020, faixa etária, nenhum caso acima de 40 anos. A vacina de varíola foi aplicada até que ano no mundo? 1980. Em 1978, a OMS decretou fim da epidemia de varíola. A vacinação continuou por mais 2 anos, e aí em 1980 a gente abandonou a nível internacional a estratégia de vacinação contra a varíola. Então, aí que vem a dúvida, por que acima de 40 anos não tinha? Em 2020, as pessoas que tomaram vacina em 1980 tinham 40 anos. Então, efeito protetor cruzado da vacina de varíola versus monkeypox. E aí viu-se que as pessoas que são vacinadas contra a varíola, quando tem, os poucos que tem muito menos adenomegalia, geralmente lesão cutânea é muito menor, pode ter evolução pleomórfica, dificilmente tem complicações e nunca teve algum caso de óbito nessa população. Então, aí é um alerta importante, se vocês atenderem as pessoas agora, tem mais de 42 anos, pode ter sim a vacina. Bom, vocês todos são novinhos, mas quem tem vacina de varíola tem cicatriz, geralmente no braço direito. BCG no braço esquerdo, varíola no braço direito. Então, dá para saber se a pessoa tomou ou não tomou a vacina de varíola, tá? Vocês são novinhos, vocês não têm não, tá? Bom, e aí que está o estudo de avaliar em relação à exposição prévia contra a vacina de varíola, em relação à proteção. E aí vocês estão vendo, pessoas nascidas depois de 1980, não vacinado, risco de aquisição, versus os poucos ainda vacinados, geralmente quem são vacinados? Pessoal do exército americano, os Estados Unidos. Existe essa vacina? Existe, eu vou comentar sobre isso. Os soldados americanos, quando vão fazer alguma missão na área endêmica, eles tomam vacina. E vocês estão vendo a redução de incidência em quem nascido depois de 1980, e aí quem nascido antes de 1980. E aí, quem entre os não vacinados nascidos em 1980, incidência de 4,05. Entre os vacinados, incidência de 0,78. E é por isso que, eventualmente, vocês podem ouvir na literatura que a vacina oferece uma proteção contra a monkeypox de 85%. É a parte desse estudo que vem isso. Só um detalhe, esse estudo foi realizado na República Democrática do Congo, onde a doença é endêmica. Aí vem a minha primeira preocupação, será que isso realmente se atribui também em países não endêmicos?
Afinal, se lá a doença para monkeypox é endêmico, a pessoa pode ter tido booster sem saber. Afinal, pode ter tido contato. Então, em países não endêmicos, será que essa efetividade de efeito cruzado também de 85%? Não sabemos isso. Um dos motivos de estudo da Organização Mundial da Saúde. Tá? Bom, o que tem de diferente dos casos atuais? Esse é relato apresentado numa reunião de especialistas da OMS, não está publicado ainda, tá? Os primeiros 91 casos da Europa. Faixa etária, 30 a 39 anos, tá? Desculpa, 54% dos pacientes estavam entre 30 e 39 anos. Então, tinha até mais novo ou mais velho, mas grande parte é essa faixa etária. Todos eles, quase todos, né, tiveram contato com algum, mas somente poucos pacientes que sem saber exatamente qual forma de contato. E o mais interessante, 88 pacientes eram do sexo masculino, entre os que têm informação, por isso 100% dos que têm informação eram do sexo masculino. Casos importados, 61%, e o que mais chama a atenção, entre os homens, 45% eram HSH. Então, maior incidência de doença de pacientes homossexuais masculinos. 6 co-infectado HIV, algumas doenças ISTs concomitantes. 3 precisaram hospitalização, nenhum precisou UTI, 4 pacientes eram trabalhadores de saúde. Depois, outros de Portugal, que são dados fora daqueles que estavam no relato anterior. 27 casos, todos masculinos. Novamente, a faixa etária de 30 a 39 anos se sobrepõe. Também, grande parte, quase todos HSH, né? E infecção pelo HIV também. Outro fato importante, múltiplos parceiros e admissão hospitalar. Olha em relação a sintomas. Exantema, adenomegalia e febre são os principais. E aí que vem essa preocupação. Por que aumentou tanta infecção em paciente HSH? Segundo, diferente do que eu acabei de descrever para vocês em relação à lesão cutânea, está tendo muito mais lesão na região genital, inclusive lesão anal. Então, isso é uma preocupação que está tentando entender o que aconteceu, tá? Em relação ao diagnóstico, técnica recomendada é diagnóstico molecular. Aí a gente tem duas formas de fazer o diagnóstico. Se você não tem o primer específico para monkeypox, você identifica se você tem os orthopox vírus, e aí depois sequencia para saber qual orthopox vírus é. Então, essa é uma forma recomendada. O outro é, se você já tem sequência específica, você simplesmente replica PCR real time. Aí, se for positivo, aí você tenta sequenciar para saber se é da Bacia de Congo ou se é da África Ocidental, tá? A gente tem, em relação a quais materiais eu posso usar para fazer o diagnóstico. É a lesão cutânea. Pode ser tanto a lesão íntegra, então pegar suave, higieniza a pele, suave, tentar passar em mais de uma lesão de uma forma um pouco mais forte, não no sentido de romper a lesão. Ao contrário, se a lesão não está rompida, recomenda-se não romper. Afinal, é o que transmite para profissional de saúde. Então, mesmo lesão íntegra, é suave na superfície da lesão um pouco mais vigorosa. Lógico, se você tiver já em pústula, você colhe da pústula. Se eventualmente já está em fase crustosa, pega a crosta para fazer PCR. E aí que vem, a crosta também transmite. Por isso, isolamento de contato é o isolamento mais importante. Paciente internado, também isolamento respiratório com máscara cirúrgica, tá bom? Técnica sorológica também se faz só a nível de pesquisa. A gente não faz habitualmente exatamente para o risco de cruzar com outros poxvírus. E aí aqui tem alguns estudos que mostram em relação ao teste de ELISA para detecção de IgM ou IgG e o lateral flow também pode ser feito. Lateral flow tem a vantagem de
Ele é um pouco mais sensível e específico do que ELISA, porém é menos do que técnica molecular, tá? E aí, alguns estudos que fizeram teste de ELISA, interessante, para essa doença, IgM pode ser detectado até 56 dias. Enquanto IgG, já nos primeiros dias, também pode ser detectado. Então, isso é um fator interessante e é um dos motivos que a OMS está tentando desenvolver técnicas imunológicas mais específicas para auxiliar no diagnóstico, reduzindo a necessidade de manipulação da lesão. Tá? E lembrar que não se recomenda fazer isolamento ou cultivo viral, para evitar contaminação laboratorial. Agora, sobre o tratamento e prevenção. Vamos lá. Existe antiviral? Existe. Temos 2 antivirais que são usados off-label nesse momento para tratar monkeypox. Um é Brincidofovir. Quem é Brincidofovir? É um análogo de nucleosídeo, é uma prodroga de Cidofovir ligada ao DPT, portanto, é menos nefrotóxico do que Cidofovir. Administração oral, nesse momento é um estudo fase 3, alguns países até já licenciaram, para tratar ou fazer a profilaxia de CMV e adenovírus, principalmente para a população transplantada. Eventos gastrointestinais é bastante comum, porém pode ter também elevação de transaminase. E o lado ruim, como é para paciente transplantado, pode favorecer surgimento de GVHD. É aprovado tanto para o FDA quanto para o Escritório Europeu de Medicamentos para tratamento contra a varíola, não contra a varíola dos macacos. Por isso, nesse momento, é um uso off-label. Aí eu fiz uma pesquisa no Clinical Trial, nenhum estudo está em andamento, Brincidofovir com monkeypox. Então, só tem uso off-label. Outro é tecovirimat. Quem é tecovirimat? É um inibidor de proteína do envelope P37, que tem na superfície desse vírus. Ele bloqueia a liberação de partícula viral. Então, infecta, mas bloqueia para evitar a continuidade da disseminação. É isso que ele faz. Porém, é um grande indutor de citocromo P453A, inibidor de citocromo P450, 2C8 e 2CZ9. Também a administração oral, os eventos adversos são muito menos, e é liberado tanto pela FDA quanto pela EMA para uso também contra a varíola. Fiz a mesma pesquisa, monkeypox e tecovirimat, tem um estudo em andamento, tá, desde 2014, das Forças Armadas Americanas. Então, a gente também, nesse momento, é uso off-label, tá? E aí, a gente tem esse relato de caso, antes do surto atual, no Reino Unido, 7 casos, 3 pacientes usaram Brincidofovir, 1 paciente usou tecovirimat, e 3 pacientes nada, nenhum nem outro. Tecovirimat foi o que teve melhor tolerância. Todos os pacientes que usaram Brincidofovir tiveram lesão hepática, que teve que suspender o tratamento. Brincidofovir não, e Brincidofovir aparentemente teve menor tempo de internação hospitalar. Por isso, se a gente adotar algum medicamento no Brasil, que a gente está em discussão sobre isso, provavelmente vai ser tecovirimat. Tá? Bom, vacinas. A gente tem 3 vacinas contra a varíola. Uma delas é a CAN 2000, que é a vacina, uma das menos novas, era a mais nova que a vacina que a gente usava no passado, por isso que é derivado da vacina que a gente usava. É uma vacina de vírus atenuada replicante, contraindicada em imunodeprimidos e gestantes, e pode ter algumas reações adversas graves, que inclui a miocardite, pericardite, encefalite e aumento das lesões. A forma de aplicação é igualzinha à aplicação da vacina de varíola, que tem que fazer uma escarificação para inocular. Então, pode ter, eventualmente, por causa disso, ter lesões disseminadas. Nos Estados Unidos, é aprovada para uso contra a varíola. Aí, a gente tem essa outra, que é uma produção japonesa, tá? Derivado de uma outra cepa do vírus da varíola, também atenuada e replicante. Os eventos adversos são bem menores, nada grave,
Porém, como é japonesa, os outros países não adotam muito, tá? E aí a gente tem essa vacina, a vacina mais nova, liberada em 2021, também produzida a partir de partículas de vacina, de varíola, atenuada, porém tem uma replicação deficiente. Por isso, muita gente considera como uma vacina não replicante. Por enquanto, só tem estudo para acima de 18 anos, com pouquíssimos efeitos colaterais. E o que os Estados Unidos adotou para profilaxia de soldados que vão para a área endêmica, desde 2021. Agora, uma questão super importante: não tem a pretensão mundial de fazer aplicação em massa de nenhuma dessas vacinas. Por isso, começou a ter estudos sobre a profilaxia pós-exposição. Então, uma pessoa que teve exposição, adianta tomar alguma dessas vacinas para evitar ficar doente? Aqui está alguns estudos com diversos tipos de animal e diversos. Aqui estudo animal, tá? Diversas vacinas e diversos estudos. Mostra que, mesmo aplicado até terceiro ou quarto dia, ainda tem capacidade de inibir a replicação viral nesses animais. E aí, aqui estudo em humanos. Humanos também, vários estudos de vários anos diferentes. E aí, mostra que grande parte das vacinas, até o quinto dia, consegue também promover a prevenção, mesmo pós-contato. E é isso que a Organização Mundial da Saúde está analisando agora. No mundo, a gente tem, nesse momento, em torno de 30 milhões de doses de vacina, juntando todos os fabricantes. Então, não tem como fazer a vacinação em massa. A Organização Mundial da Saúde está estudando quem vai vacinar, para quem vai e quando vai. Certamente o Brasil não é um país que vai ter prioridade na vacinação, afinal, no Brasil a gente não tem nenhum caso ainda, tá? Então, por isso que a medida de prevenção é a medida mais importante. Então, diagnóstico precoce, isolamento precoce, rastreamento de contatos. Lembrar que contato tem que ter, quem tem lesão tem que ter cuidado também, contato com animais. Afinal, acabei de falar para vocês que os mamíferos, animais, cachorro, gato também pode pegar. Então, a pessoa não pode ter contato com o animal da própria casa, senão o animal pode ser infectado, tá? Aqui, a gente tem a nota da Anvisa, essa nota sai do dia 2 de junho, em relação a todo o cuidado de prevenção. Então, nesse momento, qual a estratégia que a gente está adotando a nível internacional, inclusive aqui no Brasil? É detecção precoce de caso suspeito. No Brasil, a gente ainda está aguardando da Organização Mundial da Saúde sequência para poder fazer teste, para fazer o PCR real time. O problema maior é a gente não tem ainda controle positivo para poder validar o teste. A gente espera que chegue ainda essa semana para poder fazer, porque o Brasil está com 7 casos suspeitos. Aqui estão as regiões com os casos, tá? E então a gente não sabe exatamente qual vai ser a dimensão dessa doença no nosso país. Então, o principal é suspeitar, para a gente isolar, fazer rastreamento de contatos, e aí tentar fazer contenção para evitar uma disseminação. Então, esse é o ponto mais importante que a gente tem. Mas, de novo, gente, eu estou dando essa aula para vocês, baseado no que eu conheço na literatura. Eu nunca vi, não sei como é, então não sou especialista nisso, mas estou compartilhando só com vocês o que a gente tem na literatura. Mas o principal, a gente não tem que ter pânico, a gente se unir para evitar que a doença se dissemine. É isso, gente, obrigada. Se alguém tem alguma pergunta, fiquem à vontade. Dos casos que foram para UTI, tem algum relato de quais os problemas, se algum deles foi entubado, se a pneumonite causa SARA, se tem disfunção hemodinâmica também? A gente tem os relatos das crianças que foram para UTI. Sim, teve criança que foi entubada, sim, foi para ventilação mecânica, por pulmão de SARA, mas relatos de óbito são poucos, tá? E o grande maior problema é onde acontece a doença, grande parte em regiões que não tem muito recurso.
Então, por isso, naturalmente, tem poucos relatos, pouca experiência. Então, não sintetiza, tanto que eu não consegui encontrar uma imagem de um pulmão, né? Então, a gente tem esse problema, tá? Mais alguma pergunta? Agora, só assim, um conselho para quem vai fazer estágio na Europa. Não sair nas baladas, usa máscara, não sai beijando, se cuidem, é isso. Não, não fica fazendo carinho nos animais exóticos, tá bom? É isso. Mais alguma pergunta para a doutora Robson? Obrigada, doutora.